tudo bem com vocês? Vamos na nossa sequência do nosso conteúdo do nosso livro, com o capítulo 2 do tema 2, né? Produção, tecnologia e meio ambiente. O tema 2, ele está voltado para o estudo sobre desigualdade social e a fome. Capítulo 2, no livro de vocês, na página 46. Vamos lá? Pessoal, o primeiro tópico que nós iremos estudar sobre esse capítulo 2, desigualdade social e a fome, vai estar relacionado à agropecuária, né? A importância da agropecuária. E para que nós possamos compreender a importância dessa atividade econômica agropecuária, é preciso também identificar o conceito dessa atividade, né, que está relacionada à agricultura e à pecuária, né, a produção de alimentos no cultivo, né, no cultivo agrícola, e também a produção de alimentos a partir da criação de animais. Então, esse setor agropecuário, ele é muito importante para o abastecimento interno dos países, né? Quando nós mencionamos abastecimento interno, é voltado para o consumo da população do país, para a exportação, voltada, né, para a comercialização fora do país, para outros países, né, seja de alimentos ou mesmo de matérias-primas. Esse setor, ele é responsável porque gera muito lucro, gera muito emprego, inclusive aqui no Brasil, principalmente a questão do lucro, né? A riqueza do nosso país, ela está muito pautada, direcionada a esse setor da agropecuária. Garante a alimentação da população em larga escala, né? Seja a população do país ou para outros países que vão se beneficiar. A produção de subsistência dentro desse sistema, dentro dessa atividade agropecuária, a produção ela é realizada, a de subsistência, em pequena propriedade, com pouca mecanização. Nós vamos falar muito sobre esse processo de mecanização, de modernização do campo, tá? E é destinada ao abastecimento familiar e da própria comunidade, a produção de subsistência, tanto na agricultura como também na pecuária. Pessoal, nós vimos no capítulo 1, quando nós estudamos sobre a urbanização, que a modernização do campo, das atividades econômicas desenvolvidas no campo, possibilitou uma expansão de terras cultivadas, voltada à produção de alimentos ou mesmo de matéria-prima. Então, com esse cultivo em larga escala, tem uma finalidade, tem um objetivo. De que é? Qual seria esse objetivo? Qual seria essa finalidade? Suprir as necessidades, principalmente da população que se concentra nos grandes centros urbanos. Logicamente que o cultivo, né, que essa modernização do campo, ela vai beneficiar a população de pequenas comunidades, de cidades pequenas. Mas essa já é mais voltada para a agricultura de subsistência. Aquela agricultura mais moderna, de larga escala, ela vai ser voltada para atender às necessidades da população dos grandes centros urbanos, principalmente, né, com a alimentação. E essa importância da agropecuária, nos últimos anos, ela ganhou força em virtude de um processo tecnológico que foi inserido no campo. Então, as tecnologias, como nós vimos anteriormente, né, possibilitou uma expansão dessas áreas cultivadas. Essa tecnologia que foi empregada tanto no plantio como também na colheita, tecnologia em fertilizantes, desenvolvimento de pesticidas, né, para poder melhorar a qualidade, a produtividade, a quantidade dessa produção voltada para a agropecuária, trouxe resultados positivos, né? Pois aumentou a quantidade de alimentos produzidos no campo. E isso em virtude dessas novas tecnologias.
E essa importância da agropecuária, voltada para esses processos, né, em decorrência desses processos tecnológicos, saiu num comunicado, né, num ensaio denominado Perspectiva Agrícola, desenvolvido por duas importantes instituições, né, a OCDE e a FAO, que é uma instituição ligada à ONU, né, que é voltada para essas questões alimentares. Eles publicaram um ensaio, né, um livro, e que nesse ensaio de 2018 a 2027, essa produção agrícola ela irá crescer de forma constante e ainda deverá continuar a crescer nos próximos 10 anos. Isso é muito importante analisar esse crescimento da produção agrícola relacionado à questão do outro tópico, né, que é justamente o foco central do nosso capítulo, que vai tratar sobre a questão da fome. Como nós falamos nessa primeira parte até aqui, nós mencionamos muita tecnologia do campo. Essa tecnologia, ela possibilitou um resultado positivo. Qual foi esse resultado positivo? Um crescimento das áreas cultivadas e um crescimento da produção de alimentos. Mas agora nós vamos falar sobre a questão da fome, da subnutrição, da desnutrição. Qual é a relação, professor? Se aumenta a produção de alimentos, por que existe fome? E aí nós vamos aprender que a fome ou a subnutrição, a desnutrição de milhares de pessoas no planeta não está relacionada à questão da falta de alimentos, e sim por outros fatores que nós vamos mencionar nessa aula, tá? Então, apesar desse todo o desenvolvimento tecnológico, todo o crescimento dessa produção agrícola, ainda é uma realidade, infelizmente, e para grande parcela da população mundial, 11% mais ou menos, aproximadamente 11%, dessa população que ainda vive com fome, subnutrida ou desnutrida. E atenção para essas três palavrinhas aqui, que o significado dessas palavras, elas estão no livro de vocês, na página 47, no glossário, para que vocês possam distinguir o que seria a fome, a subnutrição e a desnutrição. Note bem, pessoal, que nessa tabelinha aí, as regiões como, por exemplo, a Ásia, regiões da América Latina, da Europa e da América do Norte apresentaram uma queda ou pelo menos mantiveram os índices iguais. Já a África e a Oceania, né, as outras partes aqui destacadas nessa tabela, apresentaram uma maior variação no tocante à prevalência da desnutrição do ano de 2005 a 2017. Alguns dados importantes sobre essa questão da fome e desnutrição. Primeiro, devemos mencionar que a fome ela já esteve bastante presente ao longo da história da humanidade. Tá? Essa história atual, esse momento atual, infelizmente, que nós vemos de crise, né, da pandemia, em virtude desse vírus, tem provocado também uma crise humanitária no tocante à aquisição de alimentos e, consequentemente, né, a questão da fome, né, tem aumentado, infelizmente. Então, a questão da fome na história da humanidade, ela sempre esteve bastante presente, principalmente em momentos de crise. E esse que nós estamos passando não é diferente. Outro ponto interessante que vocês possam notar é que a produção agrícola, principalmente uma produção de subsistência que não possui um incremento tecnológico, ela sempre vai estar sujeita a eventos climáticos. E esses eventos climáticos, ele potencializa, né, esse problema da fome. Como, por exemplo, regiões que sofrem com eventos climáticos extremos, na região do semiárido nordestino, que enfrentamos aqui periodicamente períodos de seca, e traz uma consequência negativa para a produção agrícola e, consequentemente, né, potencializa a pobreza da nossa região.
Tá? Então, esses eventos climáticos, principalmente na agricultura de subsistência, que é uma agricultura que depende desses fenômenos climáticos, como por exemplo a chuva, ela vai ser impactada em virtude desses eventos extremos. O Reino Unido, na questão da fome, gente, a título de informação, foi o primeiro país a tentar combater a fome em seu território. Isso foi lá no período da industrialização. O pensamento era o quê? Que a fome poderia impedir um desenvolvimento econômico daquela nação que estava voltada agora para o incremento tecnológico na produção, né, de produtos agora industrializados. Então, o Reino Unido foi o primeiro país a, né, tentar solucionar em seu território, combater a questão da fome. Outro dado importante aqui, ó, a concepção com relação à fome ser um problema econômico ou problema social, ela é muito recente. Né? A ideia fome como problema econômico, social, é bastante recente. Porque antes, ou bem antigamente, a morte por fome era encarada como uma forma natural das pessoas morrerem. Né? Só para vocês terem ideia, tá? Que recentemente essa questão, a fome como problema, é um tema tratado já de maneira mais recente. Mais recente, né, dentro da história da humanidade. Pessoal, no período aí da década de 1960, vai ocorrer no mundo todo uma brusca queda da taxa de mortalidade. E quando cai a taxa de mortalidade, voltada principalmente em virtude dos avanços na medicina, no desenvolvimento de antibióticos, de vacinas, de remédios, no atendimento médico hospitalar, isso vai fazer com que as pessoas tenham uma melhor condição de saúde, melhora a condição de vida e assim, consequentemente, vai trazer uma maior expectativa de vida. Quando traz essa maior expectativa de vida, mantendo-se elevados índices de taxa de natalidade, qual é a consequência disso? A população no mundo todo vai crescer de maneira bastante significativa. O que vai gerar uma preocupação. E qual seria o cerne dessa preocupação? A produção de alimentos. Então gera aquela preocupação. A população cresce, né? A população mundial cresce e a produção de alimentos. Como é que nós vamos fazer para poder garantir alimentos para todos? Porém, essa garantia ela é equacionada. Esse problema da demanda, da necessidade da oferta, ela vai ser equacionada em virtude das novas técnicas. Porque essas novas tecnologias incrementadas no campo, ela vai possibilitar um crescimento agrícola. Porém, como nós bem sabemos, existe ainda milhares e milhares de pessoas no nosso planeta, infelizmente, sofrendo com as mazelas da fome. Né? Como eu falei anteriormente, 1980 é que a fome começou a ser encarada como um problema social e econômico. Porque antes as pessoas morrerem de fome, repito, era encarado de forma muito natural. Então, essa perspectiva de que a fome seria um problema social e econômico e não uma forma natural é muito recente. Já no começo dos anos de 1980, né, você tem uma nova perspectiva, né, com relação a essa questão da fome, né, de ser tratada como uma questão social, como por exemplo, a pobreza é uma questão da pobreza, é uma questão da concentração de renda. Ou seja, tirou-se o foco do aspecto técnico. Como assim, professor? O aspecto técnico voltado para o campo, porque o campo ele resolveu o problema ao passo que foram desenvolvidas novas tecnologias. Então, se as novas tecnologias foram implementadas no campo, então a produção de alimentos vai crescer. Só que aí a fome existe. E a fome existe não é pelo aspecto técnico da tecnologia. A fome vai existir em virtude de quê? Das questões sociais. Percebe a diferença? Então, a fome e a desnutrição, ela vem sendo tratada, né? Foi sendo tratada
como um problema social e econômico bastante recente, e nas últimas décadas, alguns organismos internacionais, alguns fóruns, né, vão lá reunir as entidades interessadas em debater essa importante questão, vão lá estabelecer, né, objetivos de combate à fome. Duas importantes medidas, né, que objetivava combater a fome foram traçadas. A World Food Summit, que tinha o objetivo de reduzir o número de pessoas desnutridas pela metade até 2015, né? A ONU também, a importante instituição, né, das Nações Unidas, elaborou as metas do milênio para o ano de 2000 até 2015 e que tinha ali, ó, no número 1, acabar com a fome e a miséria, né? Você tinha um objetivo de reduzir pelo menos pela metade o número de pessoas famintas no mundo. Então essas foram duas metas, esses foram dois importantes medidas tomadas em combate à fome nas últimas décadas. Já recentemente, a partir de 2015 até 2030, nós temos novos objetivos traçados pela ONU, que é denominado de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí você tem no objetivo 1, erradicação da pobreza, que vai estar relacionada à fome, né, como uma questão social, e fome zero, o objetivo 2, voltado para a solução específica desse problema. Então, a partir de 2015 até 2030, você tem novos objetivos do desenvolvimento sustentável, e projeta ações voltadas para poder minimizar diversos problemas, entre eles o problema da fome. A fome relacionada à distribuição de renda, no livro de vocês, na página 49, os problemas que estão relacionados à desnutrição ou à subnutrição ou mesmo à fome, ela atinge de forma geral, se a gente fazer uma análise global, ela vai atingir, logicamente, as regiões menos desenvolvidas, como, por exemplo, a destacar o continente africano e também, especificamente, a população mais pobre dos grandes centros urbanos. Então, nos grandes centros urbanos, ou mesmo nos pequenos centros urbanos, né, pois é uma realidade, seja num pequeno núcleo urbano, no médio ou no grande, vai atingir essa população mais pobre. Agora, em termos quantitativos, logicamente, né, pela proporção, nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, como por exemplo aqui no nosso país, as grandes capitais, a destacar São Paulo, Rio de Janeiro, muitas pessoas passam, né, por esse problema com relação à fome. Então, de modo geral, para os países, as regiões menos desenvolvidas, né, e especificamente a população mais pobre dos grandes centros urbanos, seja até mesmo de países mais desenvolvidos também. São as questões relacionadas, observe aí novamente que nós vamos frisar, são as questões relacionadas à desigualdade econômicas e sociais, seja em diferente escala, a global, a regional, que vai estar relacionada ao problema da fome. Então, a fome existe para milhares de habitantes do nosso planeta, infelizmente, não pela falta de alimentos, ou pela falta de capacidade técnica ou tecnológica de produzir alimentos. Não, pois os seres humanos, né, avançando tecnologicamente, possibilitou um ganho ou um incremento nessa produção. O problema está relacionado à desigualdade econômica, sociais das pessoas, das sociedades, dos países, que vai potencializar esse problema da fome. Olha esse dado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 11% das crianças com menos de 5 anos de idade em todo o mundo encontra-se abaixo do peso ideal. Tá? E esse dado triste, ele é reflexo do que ocorre com as mães, que,
olha esse dado, 60% da população mundial sofre com a fome, são as mulheres. Então, metade das mulheres, aí gera um efeito, né, dominó, né? Se a maior parte das mulheres passam fome, né, grande parte da população mundial que passa fome são mulheres, melhor dizendo, metade das mulheres grávidas de países em desenvolvimento, olha esse dado, tem anemia, o que vai possibilitar, né, um reflexo, consequentemente, para o feto, para o bebê, para a criança quando nascer. Então, esses dados são tristes, né? Uma triste realidade que é enfrentada pelo... De acordo com a ONU, olha esse outro dado. O aumento da fome, preste bem atenção, e da desnutrição, além do problema da desigualdade social e econômica, que nós já mencionamos como um principal fator, mas também a fome e a desnutrição, ela associa-se ao desperdício de alimentos. Esse desperdício de alimentos, ele vai desde a produção, né, passando ali pelo cultivo, pelo transporte, até a distribuição e armazenamento de produto. Sem falar, infelizmente, isso acontece, né, quando nós desperdiçamos o nosso próprio alimento, quando nós fazemos uma refeição. E aí é um resto de alimento, nós jogamos fora. Infelizmente, isso também é uma realidade. Agora, imagine milhares e milhares de pessoas que possuem essa condição, que vai jogando ali fora, jogando fora ali. Então, gera um desperdício de alimentos. Então, esse desperdício de alimentos também está associado à questão da fome e da desnutrição. Outros problemas relacionados à fome são os conflitos, as guerras, né, a variabilidade climática, né, fenômenos climáticos extremos, como, por exemplo, a questão da seca, que traz prejuízo para o cultivo. Então, guerras, conflitos, variabilidade climática, tudo isso também potencializa, né, justifica esse aumento nos índices da fome pelo mundo. Sobretudo em duas regiões que nós vamos visualizar em números quantitativos com relação à fome, que é a Ásia e o continente africano, tá? Então lembre-se, pessoal, não é em decorrência da falta de alimentos que milhares e milhares de pessoas passam fome em nosso planeta, mas é a questão da baixa renda, a baixa renda que vai impedir ou mesmo assim dificultar a aquisição de alimentos. E para solucionar esses problemas, né, políticas de combate à fome, você vai ter aí na página 50 que até pouco tempo essa política para poder combater a fome, ela atuava sempre em caráter emergencial. E você fazer distribuição de feiras, por exemplo, é um caráter emergencial. A pessoa está passando fome, vai receber ali a feira. Ou mesmo também na produção de alimentos. Então, pensava o seguinte, como é que vamos eliminar a fome? Produzindo mais alimentos. Só que aí, essas estratégias, elas não vão surtir efeito. Por quê? Porque vai ter que existir mais ações, mais permanentes, mais estruturantes, para poder combater a fome. Não somente em um caráter emergencial ou produzir mais alimentos. Não. Dois pontos vão ser eleitos em combater a fome. Combater a pobreza. Se combater a pobreza, se trazer condições para que as pessoas possam comprar, ter acesso à comida, então, desse modo, você vai estar, consequentemente, combatendo a fome, a desnutrição ou a subnutrição, né? Então, dessa maneira, conclui-se o quê? Tanto nos países ricos, como também, principalmente nos países pobres, os economicamente excluídos da sociedade, eles não têm como regular seus recursos alimentares e as matérias-primas. E aí ter acesso a essa alimentação. Percebe? Então, combater a pobreza seria, sim, um fator importante para se combater a fome. O outro ponto que foi eleito
É justamente a particularidade de cada foco. Então você tem uma sociedade que ela é dividida em dois espaços, residente no espaço rural e espaço urbano. Essas são as territorialidades, tá? Ou seja, as pessoas que vivem nas cidades possuem realidades totalmente diferentes das pessoas que vivem no campo. No caso, as pessoas que vivem nas cidades, o problema pode estar relacionado ao preço de alimentos ou na renda familiar. As pessoas que vivem no campo ter acesso dinâmico aos meios de transporte que vai levar esses alimentos às pessoas do campo. Percebe? Então, o segundo ponto para poder se combater a fome é atentar para essas diferentes territorialidades do espaço urbano e do espaço rural, das pessoas que vivem no campo e daquelas pessoas que vivem nas cidades. Segundo a FAO, né, que é a instituição voltada para a ONU, a instituição da ONU, ligada à ONU, um organismo ligado à ONU, voltada para poder traçar medidas em combate à fome, uma série de medidas deveriam ser integradas. Não somente um ator para poder combater a fome, mas o apoio, o comprometimento de vários governos nacionais é de suma importância, né? Para poder ter sucesso nessas ações de combate à fome, como principalmente programas sociais, programas voltados para as pessoas menos assistidas, né, que possibilite ela ter uma renda e assim ter aquisição de alimentos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos alguns programas como esse. Nós já tivemos o Fome Zero, hoje nós temos o Bolsa Família. Então, esses programas sociais eles são importantes para combater a pobreza, combater a miséria e, consequentemente, combater a fome. Então, em virtude disso, o Brasil, no ano de 2014, ele saiu do mapa da fome, né, que sempre ele é divulgado. E a ONU divulgou justamente que esse resultado do Brasil em 2014 foi alcançado em virtude de uma ação coordenada em várias esferas, né? Seja social, programas de combate à fome, como eu tinha mencionado, Fome Zero, né? O Bolsa Família, que aí são programas de transferência de renda às famílias. Mas mesmo assim você tem nesse gráfico aqui uma proporção de domicílios, né, das casas, das residências, em segurança alimentar. A maioria das pessoas em segurança alimentar você vai encontrar na região sudeste e sudeste e sul do Brasil. Já na região norte e na região nordeste você vai ter uma insegurança alimentar na proporção no tocante à população brasileira. Então, os níveis mais críticos na população brasileira que tem esse problema da fome, da desnutrição e da subnutrição, vai estar ali na região norte e nordeste, principalmente.